Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que, infelizmente, vai ter que te avisar que essas novelas nunca vão passar de novo. É assim como a Lady Gaga, elas não vêm mais. Muita gente fica pedindo várias novelas pra Globo passar no Vale a Pena Ver de novo, no Bloco Valsir da tarde, no Vivo, etc. Só que assim, tem algumas novelas que a Globo nunca vai passar de novo. E a gente vai listá-las aqui nesse vídeo, olha só. Porque tem novela que tem razões, assim, que tipo, não existe possibilidade da Globo falar, não, eu vou passar por cima disso e a gente vai reprisar. E a gente resolveu listar elas aqui pra vocês saberem quais são. Nunca vai passar de novo. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal e também fique atento, no descritivo do vídeo tem um link que vai te explicar direitinho como funciona o nosso clube de membros, os nossos planos, as vantagens de cada plano. Mas, por exemplo, se você fizer parte do plano Maneco, que é o nosso plano Premium, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários, 2 vídeos extras todos os meses e ainda pode acompanhar a live de gravação do jornal sempre ao final do mês. Sim, então é muita vantagem, tem vários vídeos. Se você se inscreveu hoje no Plano Maneco, você tem acesso a todos os vídeos desde o primeiro que a gente publicou no plano de membros. Então dá pra fazer um binge watch, como se fosse uma grande série do Netflix, apenas de vídeos de membro. Vamos falar das novelas que nunca mais vão ser reprisadas, tiveram uma exibição e é isso mesmo. Como, por exemplo, a novela De Corpo e Alma. Você já deve ter percebido logo de cara por será, né? O que acontece, né? A novela De Corpo e Alma conta a história de Diogo, que é o Tarcísio Meira, que ele é casado, porém ele se apaixona por Betina, que é a personagem da Bruna Lombardi. A Betina ela sofre um acidente, tem morte cerebral. A Betina sofre um acidente, ela tem a morte cerebral e seu coração é transplantado em Paloma, personagem da Cristiana Oliveira. E agora o Diogo, ele quer conhecer Paloma porque está com o coração de sua amada. Ou seja, é uma novela que meio que passa de, não sei o que, aquela coisa da alma é transferida com o coração. Uma doideira que a Glória Pérez escreveu. Glória Pérez, né? Não precisa dizer mais nada. Essa é uma novela das 8 da Glória Pérez, né? Como o próprio... Aqui, a mulher que já fez novela sobre barriga de aluguel, depois viria a fazer sobre internet, mulheres traficadas na Turquia e um robô que serve cerveja. Aí aqui ela tava falando sobre transplante de órgãos, que era uma coisa nova, ainda mais em 92, que é quando essa novela foi exibida. E aí, a novela até que tinha uma boa repercussão, as pessoas gostavam bastante, só que a novela foi marcada por uma grande tragédia, porque aconteceu o assassinato da Daniela Pérez, que é, além de atriz da novela, ela é filha da Glória Pérez. E aí ela foi assassinada por um ator que estava também na novela. Sim, pelo Guilherme de Pádua. Então, sim, assim... Que morreu agorinha, né? Morreu agorinha. Morreu agora. Agorinha. Caiu e morreu. Tudo isso aconteceu durante a novela. Né? Pois A novela não tinha terminado ainda. Então, quer dizer, tudo de ruim. Aí com isso a novela continuou aos trancos e barrancos. Teve homenagem pra atriz na novela. Eu acho que na época do documentário da Glória Pérez, compartilharam um trecho da novela. Eu achei de mau gosto a homenagem, desculpa. Que é um monte de ator emocionado, falando, ela foi fazer uma escola de dança lá na, sei lá onde, enfim. Eu achei de mau tom a cena, não sei. Você sentiu isso? Posso falar? Assim, no geral, homenagem de morte sempre tem um tom errado, assim. Tipo, eu acho que as pessoas tinham que esperar dar uma baixada, sabe, assim, pra falar. A não ser, claro, né, até, enfim, eu sempre acho a cobertura sempre desastrosa de quando é logo que a pessoa morreu. Porque, tipo, você pega, quando, sei lá, morreu a Gal Costa, aí você pega um amigo super próximo dela pra falar no jornal, sabe? A pessoa mal processou ainda o que aconteceu. E, enfim, eu acho que, como eu já disse isso, acho que em um outro vídeo, eu acho que a proximidade da morte deixa a gente muito complicado das ideias, muito cafona, muito piegas, muito... Será que é por isso que o Globo News sempre chama Tony Ramos pra falar da morte de atores? Porque o Tony Ramos é bastante sóbrio na hora de falar, né? Eu acho que sim, porque senão acho que você incorre no risco de acabar, ou de ter um problema com a própria pessoa, que às vezes ela acha que ela tá preparada pra falar e ela não tá, né? Eu acho que o Tony Ramos, as pessoas já sabem, né? Ele costuma conseguir agir com certa sobriedade, uma característica dele, né? Deve ser. Enfim, é pesado mesmo. E não, como é que essa história, gente, vendo o documentário lá da HBO Max,
É horrível, assim. Tipo, é tudo Inclusive, muito ruim. se você não quiser ver o documentário, a Larissa fez um vídeo ótimo. Porque assim, eu não aguento ver documentário essas coisas de crime, porque eu acho as imagens chocantes, etc. Ver o vídeo da Larissa é muito bom, resume muito bem o negócio e você não tem que ver sangue. Não mostra, não tem as imagens, porque as imagens são bem pesadas nesse documentário. Mas é tudo muito absurdo, anos 90 muito absurdo, assim. E esses atores ficaram todos traumatizados, porque assim, teve ator... Raul Gazola estava, né, tipo, era o marido da Daniela Pérez também. E assim, teve ator da novela que viu o corpo dela, porque pôde chegar lá. Então, enfim, imagina essa novela, tipo, é um trauma pra todo mundo. Sim. Nunca vai reprisar, não existe possibilidade. Nunca. Inclusive, acho que nem deve ir pra Globoplay nem nada. Essa novela vai ser esquecida. Eu acho que não. Eu acho que tem umas novelas que a Globo... Eu acho que a Glória Pérez não deixaria. Isso aí. É muito pesado. Tipo, a história toda é muito pesada. Também acho que nem tem porquê. Há uma curiosidade mórbida sobre essa novela, né? Algumas pessoas têm essa curiosidade sobre a novela justamente por ter acontecido tudo isso. Mas eu acho que é melhor deixar onde ela tá mesmo. Tipo, uma coisa que acho que ninguém quer relembrar, né? Tipo, outra novela que também não vai ser reprisada mais porque teve problemas sérios é A Lua Me Disse, de Miguel Falabella. Miguel Falabella não tem sorte, né, com novela. Nossa, não. E lembra, a gente ainda tem que fazer um vídeo sobre negócio da China. Aquela chamada dos atores puxando os olhinhos. O olhinho. Enfim, Miguel Falabella incorre em alguns erros aqui, né? Foi uma novela exibida em 2005. Não é nem tão... Já tá quase pra 20 anos, né? Não é mais tão recente. Ela conta a história da Heloísa, que é a Adriana Esteves, que ela é atormentada psicologicamente pela sogra dela, que é a Esther, que é a Zezé Polesse, que culpa ela pela morte do filho, né? A Heloísa, ela vai ter uma segunda chance na vida, porque ela vai se apaixonar pelo cunhado. Gente, né? Que situação também que é o Gustavo, que é o Wagner Moura, que estava aí no seu começo da carreira de ator, ainda nem era ator de Hollywood, né? Era ele só ator topava da fazer Globo. novela, né? Topava fazer A Lua Me Disse by Miguel Falabella, novela das 7, né? Hoje em dia, né, é ele e Pedro Pascal lá, né, longe da gente aqui, pobres mortais. E aí, ali teve algumas tramas que envelheceram mal para um caramba, como, por exemplo, a Jurema, que é a Mari Sheila, e a Anastácia, que é a Zezé Barbosa, que elas não se conformam em ser negras. Então, elas fazem vários procedimentos de alisar cabelo e ficarem com feições diferentes, né? Ai, complicado, né? E aí, assim, elas têm conflito com uma das personagens, que é a Amador, que é a Débora Bloch, que ela fazia comentários que hoje seriam considerados bastante racistas. A gente tem, na verdade, uma longa, acho que de anos 90 até 2000 e quase 10, eu acho. Você tem algumas novelas que tem esse problema sério, assim. Problemas que, tipo, que não passam bem, né? Igual aconteceu a polêmica mais recente de Malhação aí. Quem também não vai passar de novo é a novela Velho Chico. Porque, mais uma vez, é caso de morte caindo na minha mão aqui. Novela de Benedito Rui Barbosa, exibida em 2016. Recentemente até, né? A novela conta a história do enlace romântico entre a chata da Maria Tereza, personagem da Camila Pitanga, e o santo, As que é o mangas Domingos... envenenadas. e o santo do Domingos Montanher, que eles são herdeiros de famílias de origem bem diferentes. E aí também tem umas crises com o Coronel Saruê, que é o Antônio Fagundes, que é os donos da terra tudo. Enfim, a novela teve uma repercussão mediana, tem uma fanbase muito vocal na internet, falando, ai meu Deus, é um grande hino. Eu achava meio chatinha a novela. Também não era muito fã, não. Mas ela foi marcada por uma tragédia, que foi a morte do Domingos Montanher, que foi uma forma muito trágica durante a novela, né? Faltando 2 semanas para acabar a novela, ele e a Camila Pitanga foram nadar rapidamente num trecho do Rio São Francisco. Ele se afogou e faleceu. Também terrível lembrar que isso foi poucas semanas depois da exibição de um trecho em que o personagem dele também se afogava no Rio São Francisco. Só que o personagem se salvou, infelizmente Domingos não teve essa sorte. E aí, como estava já na reta final da novela, tinha muita coisa já gravada, então puderam aproveitar as cenas do ator, mas aí tinha cenas que não foram gravadas com ele ainda. E aí, o diretor teve a ideia de fazer uma câmera subjetiva, que era uma câmera em primeira pessoa do ponto de vista do santo. Então aí você via as pessoas olhando para a câmera como se olhassem para ele. Foi uma saída criativa, mas também eu acho que um pouco de mau gosto, aquela coisa, desculpa. Ai, como eu disse, eu acho que quando ficar muito próximo, as saídas são sempre péssimas. Não adianta tentar fingir, as pessoas sabem que morreu, sabe? Assim, tipo, você vai tentar lidar com a ficção como? Tira o personagem da novela. Eu acho que talvez fosse
seria a solução mais justa, né? Mas é que fica naquela coisa, que tem que fazer homenagem, não sei o quê, enfim. Essa história foi horrorosa também, Nossa. pelo amor de Deus. E essa coisa que a gente fala de que as pessoas ficam muito cafonas na época da morte, isso é tão verdade. Na época a gente tinha um podcast semanal, muito antes de podcast, a gente ficou sem qualquer clima pra fazer, a gente fez um episódio super sério sobre a questão do Domingos, porque tava muito próximo da gente o episódio, né? Então, todo mundo acaba ficando um pouco brega. É, e assim, na verdade, o que aconteceu é que, tipo, na época, na situação, as notícias foram chegando muito aos poucos, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Ele sumiu, aí, né, tipo, não tinham achado o corpo ainda, então teve busca. Então, tipo, a gente passou o dia inteiro, né, meio que em função de tentar descobrir o que tinha acontecido. Então foi bem ruim, assim, tipo, foi uma coisa que acabou marcando. Eu acho que também foi a primeira vez, enquanto trabalhava, né, cumprindo novela e tal, que a gente lidou com uma situação dessas, assim. Então foi bem chato. O que também foi bem chato, mas aí por outras razões, foi a novela Esperança, né? A novela Esperança também dificilmente vai ser reprisada. Foi uma novela do Benedito Rui Barbosa, que foi exibida em 2002. E o Tony, né, que conta a história do Tony, que é o Reinaldo Gianecchini, que ele é apaixonado pela Maria, que é a Priscila Fantin. E os dois resolvem ir pro Brasil, mas no meio do caminho, né, aquele negócio de barco, não é muito fácil e tal, não tem como, né, não tinha WhatsApp, não tinha como ver localização. Eles perderam no meio do caminho. E aí ele não tinha contato com ela. E aí, como ele tava sem fazer nada, passou a Ana Paula Rosa na frente dele e falou, ih, bonita. E aí ele se apaixonou por ela, que era a judia Camille, né? Com a Camille. Então ele tem essa história, triângulo amoroso, novela, né? O básico, enfim. Ela foi um fracasso de audiência. E ainda teve uma briga que envolveu o Benedito Rui Barbosa e Valcir Carrasco. Basicamente, o Benedito largou a novela por problemas pessoais e o Valcir assumiu. E o Benedito não gostou nada do que o Valcir fez, né? E botou assim, um chiqueiro lá, o Benedito não curtiu. Botou né? um carro desgovernado, mudou personalidade de personagem e tal. Enfim, Benedito ficou tão bravo com a história que ameaçou até ir lá dar porrada em Valcir Carrasco. Foi esse nível de ódio que a gente, né, desenvolveu ali com essa mudança da história. O Benedito disse que, na verdade, ele se afastou por problemas pessoais. A gente que diz que ele foi afastado, enfim, né? A gente fica com a versão oficial de Benedito, que ele só, né, ficou muito problemas pessoais, estava muito cansado e largou a novela, foi parar na mão do Valcir. Isso daí, né, teve uma questão diplomática ali dentro da Globo. Ou seja, a novela deu errado, teve briga, teve um monte de questão, muito difícil a Globo querer botar uma novela dessa, mesmo naquela faixa de novelas um pouco desaplaudidas que o Viva tem agora. É que é interessante, é assim, a princípio a Globo não reprisa novelas que são um fracasso de audiência, isso já é fato. Ela reprisa só a novela que foi mais ou menos bem. Eu acho que a única vez que eu vi a Globo reprisando uma novela que foi mal falada na época, foi o Dono do Mundo no Viva, e isso faz um bom tempo. Foi lá nos primórdios do Viva, né? A Globo passa umas novelas medianas, passa umas novelas de sucesso, mas fracasso ela não passa. Por exemplo, eu acho ainda que vai vir uma reprise de América em algum momento. Também agora, acho. Salve Jorge não vai ser reprisado não, gente. Os fãs noveleiros estão loucos aí achando que esse negócio vai voltar qualquer dia. Não foi bem na época, não vai voltar mais não. O Beijo do Vampiro eu já achei que eles foram ousados. Porque na época foi mal também de audiência, só que teve uma repercussãozinha de nostalgia, né, de apego afetivo ali. Eu acho que eles surfaram nessa onda. E quem também não vai voltar, dessa vez não é por morte, por outros motivos também terríveis, é a novela Sol Nascente. Um fracasso de Walter Negrão, a despedida de Walter Negrão das novelas, porque ele nunca mais fez novela desde então, exibida entre 2016 e 2017. A novela contava histórias de Alice, a Giovanna Antonelli, que era filha adotiva de um japonês que se apaixona por seu amigo de infância Mário, Bruno Gagliasso. E a história é essa mesmo, super inventiva. E assim, a novela tá longe de ser um sucesso, na verdade foi um belo de um fracasso, era chata pra cacete, não tinha quase nada de positivo lá. Tinha uma Laura Cardoso ali legal, mas de resto a novela foi um desastre. Eu acho. E assim, o casal, Bruno Gagliasso, o maioral de fazer casal que não tem química com a protagonista, né? Eu não gostava dele com a Bianca Bin, inclusive, em aquela novela da Buda Mirim. Qual que era? Joia Rara. Joia Rara, isso eu não gostava. Teve a Marina Rui Barbosa, né? Que... Nada.
E agora, aí também com a Giovanna Antonelli era zero química, era zero, assim, parecia que, tipo, nada, sabe? Você não sente nada. E assim, a novela foi mal de audiência, mas até aí não vai impedir nada. Porém, ela foi marcada por polêmicas que vieram anos depois. Durante a pandemia, naquela época lá que a gente tava achando que ia morrer em casa e os atores ficavam topando dar entrevista pra lives, etc. A Dani Suzuki deu uma entrevista e ela contou que ela havia sido a primeira cotada pra ser a Alice, a personagem da Giovanna Antonelli. Só que aí chegaram, né, e falaram: ô Dani, desculpa, não vai dar pra ser você, porque a gente vai ter que botar uma atriz mais nova. A Dani falou: chato, né? A personagem foi feita bem baseada em mim. Mas tudo bem. Só que aí eles tiraram a Dani Suzuki pra botar a Giovanna Antonelli, que é mais velha que a Dani Suzuki. Mas na época já deu polêmica, porque era pra ser a Dani Suzuki mesmo, acho que depois teve uma outra ainda atriz asiática cotada, e no fim foi a Giovanna Antonelli. E aí pra resolver o problema da Giovanna Antonelli, porque tipo, na verdade a Giovanna Antonelli é uma pessoa ocidentalíssima, né? Ela não tem nenhum ela traço. É muçulmana, ela é marisqueira, ela é o que ela quiser, né? Ela é o que ela quiser ser. E aí, mas, né, objetivamente, ela não é nada, ela é, né, uma pessoa ocidentalíssima. E aí, pra resolver esse problema, eles tiveram que fazer como se ela fosse filha adotiva. Sim. Né, meia filha, tipo, de mãe americana, com tipo, meio mestiça. Só que a Giovanna Antonelli não imprime nem mestiça. Então, assim, foi um erro, sabe? Uma coisa tão mal feita, uma solução tão mal pensada. E como se não bastasse tirar a Dani Suzuki pra botar a Giovanna Antonelli, o que trouxe à tona um monte de denúncias de nossa, as pessoas asiáticas não têm espaço nas novelas, que é uma discussão muito válida, ainda teve as polêmicas envolvendo o personagem do Luiz Melo, que era pra ser feito por um ator asiático. Tiraram, botaram o Luiz Melo, ele fazia um asiático e só fechava o olhinho mais, né, um pouquinho pra fugir. Eles deram uma puxadinha no olho dele, sim. Gente, e pior que o personagem na primeira fase é interpretado por um ator asiático. Ou seja, tudo errado. Esse tipo de coisa nunca vai reprisar de novo, gente. Eu acho que foi muito falta da Globo pesquisar atores, porque tem atores talentosos, né, para o papel, e botar o Luiz Melo de olhinho puxado, acho que foi, sei lá. Eu lembro que quando eu fui vendo, porque essas notícias iam aparecendo, tipo, de pouco a pouco, né, antes da novela estrear. Eu lembro que eu ficava lendo e falava, cara, o que tá acontecendo? Tipo, quem que vai deixar essa novela? Por que vão deixar essa novela estrear? Aliás, se vocês quiserem saber mais informações sobre essa treta inteira, a gente tem um vídeo exclusivo sobre isso. A gente esquece às vezes os vídeos que a gente faz, eu lembrei disso agora. A gente tem um vídeo, só conferir aí em cima. E também não está aqui na nossa lista, mas como é o mesmo assunto, eu vou enfiar aqui também. Nunca vão reprisar também Geração Brasil. Aí você pensa, porque é um fracasso de audiência? Nossa, também. Não. Mas vamos lembrar que tinha o Pandolfo interpretando um sul-coreano. E passava no video show ele botando as fitinhas nos olhos pra ficar lá. Gente, não, nunca vai passar isso. Hoje em dia, sei lá, o departamento de crise, acho que seria muito mais, né, teria muito mais noção. A Globo agora tem um departamento de diversidade, ia se tocar, e não pode fazer isso. Mas essas são as novelas que não vão passar de novo, né? Algumas delas estão disponíveis no Globoplay, então você pode se torturar assistindo a elas, né? Outras, como de Corpo e Alma, não vão entrar lá mesmo. Então você vai ter que depender da pessoa que fica traficando capítulos aí na internet. Sim, parece que tem, né? Acho que tem no YouTube em algum lugar, mas enfim, é no mercado paralelo. E vocês podem continuar acompanhando aqui os vídeos do Curso TV, temos bastante conteúdo aqui. E você pode seguir a gente nas redes sociais, que elas estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Procure a gente também no Blue Sky. É verdade, agora eu e o Fábio a gente tem essa nova rede social onde não tem ninguém. É uma grande cidade apocalíptica. Não tem ninguém. Você vaga pelos corredores e de vez em quando tem alguém falando sozinho. Enfim, é isso. Conta aí pra gente se você lembra de alguma outra novela que você acha que a Globo jamais vai reprisar. Ou conta aí se você acha que não, a Globo vai mudar de ideia e vai reprisar uma dessas novelas aí. Se você quer ser crédulo, comenta aí pra gente. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Eu chegando do Japão sem falar uma palavrinha em português. Você fala o idioma da amizade verdadeira. Que vergonha! Que vergonha!